Meus irmãos, nos dias atuais, é muito mais difícil hoje, no Brasil, ser evangélico, ser servo de Deus e serva de Deus, do que alguns anos atrás. Vou explicar por quê. No passado, eu me lembro de uma época, isso há 30 anos atrás, quando eu saía num carro de som convidando as pessoas para ir para um culto. Às vezes, o carro era apedrejado, as pessoas rebolavam pedra. E essas pessoas às vezes eram espíritas ou católicas, ou pertencentes à religião, ou não tinham religião. Mas só que naquele tempo o crente vivia mais concentrado na palavra de Deus e não havia tantas tentações do mundo como hoje. E não havia dentro das igrejas pessoas que estavam se recuperando dos vícios, do álcool, do crack, da maconha, da cocaína e de outras drogas. Hoje você vê muito dentro das igrejas uma maior tentação. Por quê? Porque quando a pessoa, o servo de Deus, está ali buscando a Jesus, tentando fugir das tentações do inimigo, ele é muito mais tentado em todos os aspectos que você possa imaginar. E o que nos faz caminhar firmes e certos de que Deus está no controle de tudo é quando Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Glória a Deus, aleluias por isso. Mas Jesus nos faz 3 advertências importantes. E é sobre essas advertências que eu gostaria de falar na reflexão de hoje. No livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, Jesus disse: olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando chegará o tempo. Está vendo só? Olhai, vigiai e orai. E é nesse texto sagrado da santa e poderosa palavra de Deus que o Senhor Jesus nos traz 3 grandes advertências. Olhai, vigiai e orai. Através dessas 3 advertências, Jesus pede cautela, vigilância e oração aos seus discípulos, para vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso de hoje. O cristão precisa ser cauteloso, ser vigilante e perseverante na oração. A primeira recomendação de Jesus Cristo é olhai. Marcos 13, 33. Olhar neste caso significa atenção, cautela, visão focada nas coisas de Deus, está sempre atento àquilo que é de Deus, desprezando as coisas do mundo. Em Hebreus 12:2 está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Em Isaías 45:22 está escrito: olhai para mim e sede salvos, vós todos, os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Quando Jesus diz vigiai, nesta segunda recomendação de Jesus Cristo, a exortação à vigilância é um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito de sua segunda vinda. Em Mateus 26:41, Jesus já havia advertido aos sonolentos discípulos, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, ele disse: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Está vendo só? Como é atualizada a Bíblia, nós precisamos estar vigiando com relação ao que está acontecendo no mundo para não sermos tragados pelas ciladas do inimigo. A terceira recomendação de Jesus para todos nós que somos cristãos é orai. A oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. E Jesus Cristo, durante o seu ministério, não teria tantas vezes se retirado para os montes para orar. Quantas vezes ele quis ficar sozinho para falar com o Pai, para pedir ao Pai, invocando por todos nós as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Jesus não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Essa é a grande verdade. Os apóstolos e a igreja primitiva oravam unânimes e perseverantes. Você pode ver isso aí em Atos 1, 13, 14, Atos 2, 42 a 46, Atos 3, 1, Atos 12, 5. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta, o tempo todo. Você pode ver isso também em 1 Tessalonicenses 5,17. Essas 3 advertências, meu irmão, advertências que foram feitas por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se faz tão necessária em nossos dias. O cristão jamais pode se descuidar na observância desses 3 grandes conselhos de Jesus. Olhai, vigiai e orai. Quando Jesus disse isso, ele sabia o que estava dizendo.
Nós precisamos olhar, vigiar e orar para estarmos na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo disse: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Às vezes a queda é muito grande. Os sofrimentos que vêm com a queda são enormes. Nós precisamos estar focados em Jesus Cristo, olhando para Ele. Você veja bem que quando Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas, disse: Senhor, deixa-me ir ao teu encontro. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, audacioso como sempre foi, começou a caminhar sobre as águas. E naquele momento que ele olhava para Jesus, ele caminhava firme, na certeza de que não iria sucumbir. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus e começou a olhar a turbulenta água, os ventos fortes, ele submergiu e afundou. Ainda bem que ele clamou: Senhor, Senhor, socorre-me! E Jesus pegou na mão dele e disse: Pedro, homem de pouca fé. Jesus quis dizer: Pedro, porque deixaste de olhar para mim, Pedro? Olhando para mim, você passaria por cima de tudo, Pedro, de todos os dissabores da vida, de todos os vícios, de tudo aquilo que é tentação que o inimigo possa lhe impor, Pedro. Olhe para mim, Pedro, teu olhar tem que estar focado em mim. Quando tu estás olhando para mim, Pedro, tu estás livre das tentações do maligno. Vigiai, olhai e orai. É a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Fica na paz. Fica com Jesus, porque por amor a você, Ele foi para a cruz.